site A Voz da Cidade vem em São José do Rio Preto ter a honra de conhecer o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado de São Paulo, que é Dr. Marcos da Costa. Presidente, recentemente o jurista Miguel Reale Júnior declarou que a atual situação do país, de que o Ministério Público chega a fazer quase que uma chantagem diante das medidas. O senhor declara que o Poder Judiciário precisava ser um pouco mais republicano. A gente já sabe a posição do senhor, mas a gente veio única e exclusivamente de Jales para saber qual é a posição sobre as 10 medidas, que na verdade não são 10 medidas que atualmente se discute no Brasil. Bom, a primeira coisa é deixar claro o papel da Ordem na defesa das bandeiras republicanas. A Ordem assume que é prioridade zero, total, do país o combate à corrupção. As propostas que foram apresentadas ao Congresso, muitas são importantes, originalmente, no texto original, muitas são importantes. Algumas, inclusive, nasceram no seio da Ordem, como a criminalização do Caixa 2, das campanhas. Então, existem medidas muito boas. Ao lado dessas medidas boas, existem medidas que nos parecem não ser compatíveis com os preceitos constitucionais. Por exemplo, ao aproveitamento de prova obtida por meio ilícito. Prova obtida por meio ilícito é prova obtida por tortura, chantagem, coação, prova plantada, de forma que não pode ser admitida no processo uma prova dessa forma. Aliás, a Constituição do Brasil é. Outra medida que nos parece devesse, desde logo, ser afastada, inscrição ao habeas corpus. O país deve a redemocratização ao habeas corpus, isso é conhecido pelos historiadores. Quando voltou o habeas corpus a ser permitido, imediatamente acabou as prisões dos corões e, com isso, iniciou-se a redemocratização do país. E mais uma que também é muito clara, é uma previsão de uma prisão preventiva de um investigado. Ele não tem juízo de valor sobre a conduta dele, ele está sendo investigado. Ele não é indiciado, ele não é acusado, ele não é réu no processo, ele é meramente investigado. E há uma previsão da prisão preventiva para que ele não tenha acesso aos seus recursos financeiros para financiar a defesa, ou seja, contratar advogado. Evidentemente, isso não pode ser admitido. Muito bem. A Ordem, o Conselho Federal, o presidente da MAC, as seccionais se reuniram e expuseram, eu próprio estive na Câmara, na comissão, exatamente expondo essas ponderações. O projeto veio e afasta, em boa medida, essas disposições que foram criticadas, mantém outras que nós precisamos discutir e acrescenta novas medidas. Eu quero destacar algumas das novas medidas. A valorização do direito de defesa, fortalecimento do direito de defesa através do prestígio que se faz pelo projeto advocacia. Hoje nós temos prerrogativas do meu processo. Imagina alguém que queira promover uma defesa e não tem acesso à acusação, não sabe do que está sendo acusado. Então, nós temos as nossas prerrogativas que nos dão o direito, por exemplo, a ter o acesso ao processo. Inclusive, presidente, deputados da região como Fausto Pinato defendeu a prerrogativa dos advogados. Fausto foi um firme defensor das nossas prerrogativas. Já o Estatuto prevê as prerrogativas, que são instrumentos para nós exercermos a nossa missão em favor do cidadão. Só que faltava uma coisa: a punição para quem não escuta. E com isso nós temos visto situações realmente absurdas. Uma advogada foi presa dentro e fora da Carapicuíba. Foi presa porque o preposto da empresa que ela defendia foi abordada por policiais dentro do fórum de uma maneira ríspida. E ela foi se voltar contra isso e acabando sendo presa. E uma situação pior ainda. No dia seguinte, um advogado que foi preso dentro do Tribunal do Trabalho, porque ele entrou no elevador errado, entrou no elevador da autoridade, saiu algemado no prédio do Tribunal do Trabalho. São exemplos de abusos que precisam ser combatidos. E o combate, o projeto faz através do sancionamento, o que é uma pena aquele que descumpre a obrigação de reservar, de preservar as nossas prerrogativas profissionais. Presidente, agora, o projeto tem pontos positivos e tem pontos negativos. Fechou na Câmara, foi para o Senado. Essas manifestações são legítimas do Ministério Público, da magistratura, eu vejo elas como legítimas. Acho que houve os excessos, mas excluindo os excessos, acho que são legítimas. Como também nós temos as nossas manifestações, como a sociedade tem as delas. Mas as manifestações devem ser tratadas no palco contemplado, que é o Congresso Nacional, o Senado Federal. É lá que é o lugar do debate, democrático, transparente, à luz do dia.
permitindo que cada um apresente os seus questionamentos, suas críticas, suas ponderações, suas sugestões, para que nós possamos, ao final, ter uma legislação adequada, que combata a corrupção, mas preserve os direitos fundamentais da Constituição. Presidente, o senhor acredita que passa no Senado? Acho que passa. Eu acho que não vai passar com urgência. Aliás, uma crítica que eu faria, tentou-se aprovar uma urgência para fazer com que no dia que o projeto chegou no Senado ele já fosse objeto da deliberação. Afastou-se por um quórum elevado, inclusive o senador Aloysio Nunes foi um dos mais combativos contra essa urgência. Agora entramos num período de calmaria, reflexão, serenidade. É isso que todos os envolvidos estão precisando, serenidade, para que as discussões se tenham no nível adequado, no palco adequado, que é o Senado Federal. Queria agradecer a entrevista. Antes, eu gostaria que o senhor mandasse uma mensagem a Jales, aos advogados, representado pelo Dr. Marlon, que é presidente da Ordem dos Advogados em Jales. Jales, minha querida Jales, tenho um carinho especial por Jales. Jales, quando eu comecei a minha vida profissional, foi uma das primeiras cidades que eu visitei. Acompanho a trajetória da cidade, a trajetória do Cacete, a trajetória das lideranças de Jales. Eu quero transmitir um fraternal abraço a cada advogado da minha querida Jales, e aqui representados pelo querido amigo, já se coloca uma grande liderança do Estado de São Paulo, o presidente Marlon.